Quando eu conheci a Maria, eu fiquei melhor. Fiquei muito melhor, porque assim, eu me sentia muito mal. Uma época muito bad, assim, muito... E aí toda vez que eu via a Maria, era um dia divertido, um dia legal. Um dia muito, muito massa, entendeu? E aí eu comecei a gente tinha conversas legais de filho, tá ligado? Umas conversas de filho que não incomoda, sabe? Tem umas conversas que incomodam, sabe? A gente tem umas conversas de filho que não incomodam, as conversas gostosas, né? Bacana, dá vontade de botar na mão, assim, um negócio legal. E aí vira uma grande... Faz parte do processo da vida, né? Você gerar. Aí tem uma parada feliz nessa parada aí. Tem um processo inédito, 100% inédito. Tanto pra ela quanto pra mim, né? Pra ela muito mais, né? Porque tem todo esse negócio de hormônio, tem corpo. A gente só vai ali. É uns merda, né? Nossa. Os caras são uns merda. Tem que ter uma doula no parto, que é a mulher que fica lá porque eles já sabem que tu vai desmaiar. Pra que essa mulher aqui? Porque tu é um bosta, tu vai já desmaiar aqui? Então essa mulher tem que ficar aqui pra segurar a mão dela, porque senão você... Porque você é um merda. É um merda, entendeu? Você foi lá, fez 4 tchac-tchac e agora fica só assistindo, dizendo que o filho é nosso. Nosso! A mulher sofre, chora por nada, cresce a barriga, sai uma cabeça da buceta dela. Não fala assim, meu irmão. Tem sensibilidade. Eu sei. Sai um faraózinho, né? Porque a cabeça vai dando uma espremida assim. Sai um faraózinho e depois de uma meia hora que ele tá do jeito que ele é. Eu sempre fico nesse... Pá, é cruel que eu vou te falar aqui, mas quando meu filho nasceu, você imagina o seguinte, eu tenho 2 metros de altura. Ou seja, não é uma cabeça, é uma jaca. É uma jaca. Bom, você também, de onde você veio, a cabeça também não vai sair fácil. Eu tenho essa aqui, lá em casa a gente tem até que tem umas cabeças legais. Entendeu? Tá ligado? Eu gosto de olhar lá em casa e falar assim, ó, que é bacana. Os ombros não parece tanto, mas quando você chegou em São Paulo, a cabeça era outra. Era um pouco maior, era um cotonetezinho. Pá, quando nasceu meu filho, e o cara falou assim, infelizmente ele está muito tempo aqui no canal, nós vamos ter que fazer cesariana. Eu dei aquela comemorada que ninguém viu. Ai, sacanagem falar isso. Não pode. Tô falando. Obviamente eu gostaria que o parto tivesse sido normal, porque é muito mais fácil a recuperação da mulher, é muito mais simples. No outro dia tá jogando bola. No outro dia tá lá, realmente, jogando basquete, o que ela quiser. Já era. Mas a cesariana eu falei, pá, vai sair intacto. Vamos deixar o negócio intacto aqui, pelo amor de Deus. Não, a gente optou por ser bem humanizadinho, bem bonito, assim, aquela parada de botar no colo da mãe antes de tudo, que a galera tira o neném... Isso. Joga na balança. 2,5 kg, pega o pé dele. A criança já saiu registrada, já tá devendo. Já tá no Serasa a criança, já só com o pezinho dela ali. Aí não, vai ter toda aquela paradinha, botar aqui e tal. O papai vai cortar o cordão umbilical. E como é que você tá se sentindo, cara? Eu tô muito feliz. Porque já? Tô, já, tão demais. Cedo, Nossa, assim? eu tô com amor já assim, Quanto tempo tem? Pelo neném, que a gente não sabe se é mulher, se é menino, se é menina ainda. Quanto tempo? Espero que muito tempo. Não. Eu digo... Uns 90 aí, se cuidar. Tá bom. Eu demorei, cara. Eu demorei um tempo a me ligar. Tava falando com o Matheus. O Matheus passa o tempo inteiro. Ele tem filho agora também, filho pequeno. Que massa, parabéns. Passa o tempo inteiro... falando, só acorda de madrugada, ai caralho. Quando vira de verdade é foda. Então, eu adoro ficar acordado de madrugada. Eu também. Então, tô na manhã. Facilitou muito. Já era, tô dentro. Facilitou muito. Mas eu vou te dizer que... Tô lá pra buscar o que tiver que buscar na hora. E vai ser assim, né? Isso. Pega ali aqui. Tá, já vou. Já vou. Vai lá, pega correndo aqui. Mas quando começa a falar e fala, papai, aí é outra coisa. É outra coisa. Aí... Cara, pois pra mim mudou já quando eu vi mexer no ultrassom. Ele fez assim, deu uma mexidinha aqui, um axézinho. Eu já gostei. Na hora que ele fez assim, deu uma puladinha. Eu, caralho, mexeu. Meu Deus do céu. Eu já fico zangado se chamar de feto. Fala feto, não chama meu filho de feto não, porra. Criança. Neném, a prole. Isso. E vou dar uma dica. Não faça piada com feto, que também é
Dá problema pra pessoa. Eu não trouxe minha mulher grávida aqui. Não, por favor. Não coloque o mesmo ambiente. Eu não consigo me controlar. Eu não consigo me controlar. Para, cara. 18 mil. Não, foi muito mais. Ah, esse foi mais, né? Você acha? Esse foi um dos, né? Foi? Gastei 300 pau com essa porra. Caralho, sério mesmo? Tá quebrando algum contrato em falar isso? Vai ter que pagar mais? Não. Saiu na imprensa e tudo. Caralho. 300 pau. Paguei ela, o marido e o bebê. Foi a primeira criança que nasceu rica já. O filho da Vanessa Camargo nasceu mais rico que o filho do Whindersson, Matheus. Nasceu nada, tu que pensa. Nasceu nada, o quartão tá indo, tá chegando ali, ó. Ah, é? Não, eu tava falando pra Maria, eu falando, Maria, se for uma reencarnação, eu queria saber o nome. Que eu queria dizer assim, aí Ernesto, nasceu ricão, moleque, vem pra cá que tá tudo de ouro. Mas... Morreu na guerra, agora voltou filho de popstar, porra. Isso. Vamos nessa. Isso é um negócio que é foda, porque você tem que ter um certo controle também, porque você tem condições de dar uma vida de ouro pro teu filho. Com certeza. Mas até que ponto, entendeu? Eu vou fazer os dois. Você não vai... Você tem que criar alguma diversidade na vida dessa criança. Essa criança não pode nascer direto e ir pro avião, entendeu? Eu já falei pra Maria, eu vou fazer dos dois jeitos, né? Vai estudar na escola que só fala inglês da porta pra frente? Vai, mas vai encapar os livros também. Igual eu encapava lá no Piauí. Pegar uns papel de presente pra passar vergonha, passar fita. Uhum. Ah, mas esse livro não vai ser passado, vai ser vendido. Vai, literatura tem que cuidar. Boa. Botar o menino pra encapar as coisas. É isso. Metade. Sempre assim. Não tem, é isso. Mas te preocupa, cara, a educação que a criança pode ter, sendo você um cara muito conhecido. E mais do que a educação, você quando nasce, já vai ter gente, vai ter fotinho, essas coisas. Ih, como é que vai fazer pra preservar um pouco? Ou se é que Cara, você não quer sei, preservar? eu fico pensando... Pois é, eu penso também... Não, tipo assim, eu não quero ser uma pessoa que esconde nada, entendeu? Porque eu não tenho que esconder. Esconder o que eu tô? É um crime que nasceu? Não, é uma criança. Mas eu também não quero essa exposição toda hora, né? De tipo, eu vou fazer mêsversário. Não. Mêsversário vestido de abelha. Pro pessoal da Rede TV. Você deixa o pessoal da Rede TV. Não. Tipo assim, isso aí, tipo assim, é umas coisas que eu... Essas coisas são coisas que você tá postando, que você tá... Entendeu? Então, tipo assim... Mas vai dar uns likes aí. Mas normal, assim. Ah, criança é um negócio impressionante. Não, mas tua. Não vou ficar usando, não, assim, não. pra... O lance é, você entra num certo questionamento, e eu entrei nesse, que era o seguinte... Eu escondi... Eu não queria mostrar porque eu falava, porra, pra quê? Não faz parte da minha piada, tá tudo bem. Mas depois eu comecei a pensar, todos os pais fazem. Por que eu vou deixar de fazer só porque eu sou conhecido? Entendeu? Eu entendo também. Tem essa... Aí eu não quero que sentido. meu filho com 18 anos olhe pra trás e fale, porra, pai, por que você não fez o que os caras faziam? Pois é, e eu não quero que meu filho olhe pra trás e fale assim, o que você fez da minha vida? Eu não queria ser famoso. E sai correndo, sei lá, e pega o carro. Sai a Lamborghini dele. Vai embora. É foda, né, cara? Mas aí você pensa nisso, né? Penso. Eu penso assim, a Maria fala assim, você se preocupa muito com quando o menino tiver 18 anos. Porque eu me preocupo, a minha parte que eu mais me preocupo é essa parte assim de... Adolescência. Sei lá, se for menina, sei lá, se ela vai respeitar a mãe dela, se ela não vai xingar a mãe dela. Eu penso isso. Porque às vezes eu vi o meu irmão quebra-pau lá em casa e eu fico, não, eu não queria que meu filho tivesse um quebra-pau dentro de casa. Então eu fico pensando, eu tenho que desde pequeno ensinar as coisas pra ele, ensinar que ele tem, né? Ele tem as coisas. Eu não posso fingir até os 18 anos que eu vou dar uma moto pra ele trabalhar de motoboy, botar no story, galera, hoje ele vai sair pra trabalhar, faz de conta que eu não existo. Sim. Não tem como fazer isso, entendeu? Então eu tenho que mostrar pra ele que galera, por favor, até os 18 eu comprei um kitnetzinho pra ele e tal. Tô indo lá, eu sempre vou num up. Joga os brinquedos pela janela. Eu sempre vou num upzinho lá, chego lá, tá uma catinha de cigarro dentro do meu carro. Pra dizer que é aquela vida normal, né? E tudo mais. Mas eu penso muito, eu fico um pouco preocupado com isso, assim. Porque, cara, é uma preocupação pra sempre. É ou não é? O teu pai chorou lá no teu processo, nem era ele que ia pagar, era tu, ele nem sabia o preço, mas ele sentiu muito. Mas meu pai é fresco também, cá entre nós. E eu sou muito fresco, mano. Eu sou muito dramático, eu sou muito fresco. Meu pai é muito fresco.
Mas eu choro. Sabe que ontem tava o Ventura, que o Thiago Ventura, a gente tava conversando. Ele contou a história de uma criança que foi atropelada. Meu Deus do céu. Irmão, essas coisas ficam na cabeça do cara que é pai, é difícil. Eu não consigo ver filme que criança se dá mal. Ah, eu não gosto. Eu fui no... Eu não gosto de filme que morre cavalo, mano, na guerra. Cavalo. Fico puto, os cavalos estão lá. Eita, mata gente, tira no né? cavalo, o cavalo cai no chão. Não, matou o cavalo. Não. Mata gente. Não gosto não gosto de matar cavalo Cachorro e criança. Criança, pra mim, assim, eu fui assistir outro dia, tava lá nos Estados Unidos. Nossa, viu o John Wick? Ficou puto que mataram o cachorro dele. Então, passou tá 2 horas de filme matando gente. É isso. É assim, viu? Não chateia, não faz isso. Eu fui no cinema ver It. Eu não sabia que era um palhaço que matava criança. Eu não sabia. Caguei feio. Cheguei no cinema, ele pegou a criança pelo pescoço, deu 2 minutos de filme, eu tava em casa já. Arrancou o braço da criança, a criança ficou andando com um cotoco no chão, assim, arrastando. Isso, caralho. Vazei. Não vi o filme. Paguei pra ver. Uma puta grana em dólar. Primeira criança que aparece que você viu o filme? Que a criança tá dentro do bueiro e tem o palhaço, aí fala com a criança, aí fala, esse palhaço aí, que já é essa começa porra com a desse criança palhaço? dentro do bueiro. É, a criança chegando perto do bueiro, os bueiros diferentes. E o palhaço, eu falei, pô, esse palhaço vai pegar essa criança, né? Pô, é palhaço, né? Também. Palhaço não mata criança, isso aí palhaço é só dar diversão. Cara, meu dedo é doente. Deu 2 minutos, pô, pegou criança e pra dentro do bueiro. Arrancou um pedaço, levou pra dentro. Caralho. Fui de volta pra casa. É, a gente se preocupa. Eu fico preocupado. Você, Whindersson,